Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo, o Salmo de número 69. O assunto da palavra é: os sofrimentos de Davi, do rei Davi, prefiguram os do Messias. Vamos ler com atenção. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o teu nome. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças.
Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Glória a Deus. Então vemos aqui um capítulo sobre o sofrimento. O rei Davi escreveu inspirado por Deus, e aqui prefigurando os sofrimentos do Messias, o sofrimento de Jesus Cristo. Vemos aqui claramente sinais que falando do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. O Senhor Jesus foi aborrecido sem causa. Um homem piedoso, justo, um homem que trouxe a salvação, um homem que curou os enfermos, ressuscitou mortos, um homem curou os aleijados. Glória a Deus, trouxe consolo, trouxe alegria, trouxe esperança para nós. Foi aborrecido e levado à morte, morte de cruz. E aqui fala dos perseguidores dele, e também uma sentença pesada para os tais. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. O Senhor Jesus foi condenado por algo que, por mentiras que falaram dele em juízo, falsas testemunhas na acusação, no julgamento de Jesus, pois no Senhor Jesus não havia nada que pudesse ser condenado. Então foi condenado injustamente por amor da minha alma, da sua alma, para nos tirar do charco do lodo, para trazer salvação. Porque Deus, olhando para a terra, nem um justo sequer ele viu. Então aprove enviar o Senhor Jesus, que passou por todo esse sofrimento por amor das nossas almas, para que pudéssemos ser contados no número dos santos, glória a Deus, e estar naquela multidão a qual o Senhor Jesus revelou para João na ilha de Pátimos, que ele teve a visão dos mártires na glória, uma multidão imensa, a qual não podia ser contada. E um ancião de dias perguntou para ele: e estes quem são e de onde vieram? E João respondeu: ah, Senhor, tu o sabes. E ele completou para João: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro. Então nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro imaculado, um Cordeiro justo, sem mancha, porquanto os sacrifícios eram costume, era uma ordenança que apresentassem sacrifício de animais puros, e um cordeiro puro, e o Senhor Jesus foi apresentado como um cordeiro puro, sem mancha e sem pecado, para tirar o pecado do mundo de uma vez por toda. Glória a Deus. E todo aquele que crer
e for batizado, que crer na palavra de Deus, o Senhor apaga todos os seus pecados. O Senhor pagou um preço muito alto naquela cruz, que é o preço da nossa salvação, dos nossos pecados. Um preço, uma morte com derramamento de sangue, com sofrimento, com angústia, com grande dor. Ó Deus, Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Aqui, o salmista dizendo da incipiência dele, e o Senhor Jesus foi apresentado também ali como incipiente, como frágil, ali naquela cruz, porque ele não esboçou nenhuma reação, que bastava apenas um sopro dele para destruir todos os inimigos, mas o Senhor não usou dos seus poderes. Glória a Deus, ele se submeteu como homem carnal, se apresentando como sacrifício vivo, e foi ali morto por amor das nossas almas. E o que nós fazemos em resposta, em retribuição a esse tão grande amor, o qual Deus nos amou, permitindo que o seu próprio Filho, o Filho do seu amor, fosse morto na cruz por nós? Olha o grande valor das nossas almas para com Deus, o grande amor de Deus para conosco. Agora, se perdermos esta oportunidade, somos tolos, somos loucos. Louco aquele que desfaz as palavras deste livro, as palavras, o convite da salvação. Você perder uma oportunidade dessa? Porquanto a salvação não é, o Senhor morreu e está tudo pago? Sim, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, para aqueles que crerem na palavra de Deus e obedecerem os concertos, fizeram um concerto com Deus, obedecer os preceitos da palavra de Deus. Estes são apagados todos os pecados, e disse Deus, não terei mais lembrança deles. Aí, nascendo uma nova criatura pela palavra de Deus, sendo gerado pela palavra de Deus. Porquanto para nós nascer de novo, temos que ser gerados. E somos gerados pela palavra de Deus e nascemos novamente uma nova criatura, sendo batizado. Nascemos ali no batismo. O batismo simboliza a morte, o sepultamento do homem e da mulher pecadora, mas também ali representa um novo nascimento de uma nova pessoa, uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Batizado com água e batizado pelo Espírito Santo também, porque João disse, o testemunho que ele deu de Jesus, eu vos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados. O João Batista batizava com água, mas virá após mim aquele que vos batizará, não só com água, mas também com o Espírito Santo. Glória a Deus! Aquele vos batizará com água e com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Glória a Deus! Então, aqueles que são batizados com água, são lavados, mas também são batizados pelo Espírito Santo, para servir a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade. Glória a Deus! Esta palavra aqui prefigura o sofrimento do Messias. Glória a Deus! Aleluia! Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então todas as afrontas das pessoas que afrontavam Deus, daquele povo que resistia aos profetas, caiu tudo sobre Jesus Cristo, caíram todos sobre Jesus Cristo para o matar. E aqui diz, no versículo 9 do capítulo 69, pois o zelo da tua casa me devorou. Então o Senhor Jesus, naquela passagem onde ele entra no templo
e faz um cordel, faz um chicote, ele trança lá um chicote e faz e expulsa todos os negociantes, os cambiadores do templo, e diz assim, e cita esta palavra, ele expulsa todos, diz, expulsando eles, o Senhor Jesus disse que a casa de meu pai é chamada casa de oração e não covis de ladrões. O Senhor usou essas palavras e virou as mesas, expulsou eles, chicoteou eles, expulsou e disse, pois o zelo da sua casa me devora. E aqui o Senhor citou este versículo, pois o zelo da tua casa me devorou. O zelo daquilo que é de Deus devorou, me devorou, o Senhor Jesus disse, um grande zelo. E você tem zelo pela casa do Senhor, pela casa de oração, pelo templo do Senhor? Saiba que todo crente, todo aquele que se converte à palavra de Deus, se torna um templo do Senhor, porque o Senhor não habita em templos feitos de alvenaria, de madeira, feito pelas mãos dos homens, mas o Senhor habita no templo, no nosso corpo, no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, glória a Deus, pois o Senhor disse, pois eu virei para vós e farei morada em vossos corações. Então, zele do teu corpo, do teu coração, como um templo para a morada de Deus, para a morada do Espírito Santo. E saiba que o Espírito Santo não habita em casa suja. Então, faça veredas direitas para que tenha um templo adornado e limpo para receber a palavra de Deus, para receber o Espírito Santo que habitará em nós, em todo aquele que está em comunhão com Deus. Saiba que o Espírito Santo está em você, habitando em você. Porquanto, quando tomamos a Santa Ceia, nós temos a vida, o Senhor Jesus Cristo em nós, pois se nós tomamos o cálice, tomai, diz assim, tomai e comei todos vós. Então, se tomamos o cálice, tomamos o sangue do Senhor Jesus e comemos o pão, que tomamos o pão, um pedacinho de pão, que é a carne, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a vida dele. E ele diz, aquele que não tomar, que não beber e não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então nós temos parte com o Senhor, temos o Senhor em nós, através da nossa fé, de acreditar, fazer um concerto com Deus pela palavra de Deus, pela obediência da palavra e tomar a Santa Ceia. Aí nós temos o Senhor Jesus em nós, porque o Senhor Jesus disse, porque o meu sangue verdadeiramente é bebida e a minha carne verdadeiramente é comida. Então nós bebemos o sangue do Senhor e comemos da sua carne e temos ele em nós, glória a Deus, que é o sacramento da Santa Ceia, pela ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz, e o Senhor Jesus citou este versículo, pois o zelo da tua casa me devora, quando ele expulsou os negociantes. E o Senhor Jesus não se agrada dos negociadores, daqueles que negociam aquilo que é de Deus, negociam a fé das pessoas, se usurpam da palavra de Deus, são usurpadores, são lobos devoradores que querem fazer verdadeiras fortunas anunciando aquilo que é de graça, a graça da salvação. Por exemplo, e nós aqui estamos pregando a palavra, não estamos recebendo nenhum benefício financeiro, mas estamos recebendo de Deus um benefício que o ouro deste mundo não paga, que é a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a virtude de Deus. Então se esforce, leia esta palavra novamente, que aqui fala do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, e isso foi escrito muito antes do seu nascimento. Creia na palavra, se converta, obedeça, seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e continue buscando a Deus. Se não começou, comece agora.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.